paz seja convosco. Lucas capítulo 5, versículo 32 vai dizer o seguinte: não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Palavra do Senhor. Amém? Meus irmãos, preste atenção. Você pode ser o maior pecador dessa terra, a pessoa mais errada desse mundo. Com tudo isso, o Senhor Jesus, ele continua te amando, te protegendo de todo mal, te dando livramento dia após dia. Tudo isso porque ele deseja ver um dia você na presença dele, adorando o nome dele, buscando por ele. Mas para isso acontecer, você precisa fazer a sua parte. Você precisa dar o primeiro passo. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia vai dizer o seguinte: chegai-vos a Deus, e ele chegará até vós. Então, quando você decide dar o primeiro passo, quando você decide se aproximar de Deus, ele também se aproxima de você. E quando ele se aproxima da gente, ele se aproxima para nos abençoar, para nos libertar, para curar a nossa vida, seja física, emocional e espiritual. Quando Deus ele se aproxima de nós, ele se aproxima para nos dar uma nova vida, uma nova chance, para perdoar os nossos pecados. Por isso, meus irmãos, é muito importante que a gente se aproxime de Deus. É muito importante que a gente dê o primeiro passo. No livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 20, Jesus ele vai dizer o seguinte também: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Por que eu citei esse versículo? Porque a gente vê na Bíblia a todo momento o Senhor fazendo a parte dele. Ele quer se aproximar da gente, mas ele precisa que a gente também se aproxime dele. Ele quer entrar na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração, mas ele precisa também que a gente convide ele, que a gente abra a porta para ele, porque ele tem feito a parte dele. Mas você pode falar para mim, mas Thales, será mesmo que Deus ele me ama? Será mesmo que Deus ele se importa comigo? Será mesmo que eu ainda tenho alguma chance de salvação? Porque eu vou dizer, olha, eu tenho pecado tanto, eu tenho errado tanto, eu tenho entristecido tanto o coração de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que pensa ou fala isso. Deus enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu falar outra coisa para você. Jesus, ele veio ao mundo não foi para condenar o mundo, mas foi para salvar. Outra coisa que eu quero falar para você: Deus odeia o pecado, seja ele qual for, mas ama o pecador e estará disposto a perdoá-lo quando este se humilha na presença dele e se arrepende dos seus pecados. Olha o que a Bíblia vai dizer, preste atenção. No livro de 1 João, capítulo de número 1, versículo 8 e 9. Preste atenção. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixa eu falar mais uma coisa para você. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Meus irmãos, todos nós somos pecadores. A própria Bíblia vai dizer que quando Deus olhou de lá do céu para aqui, para a terra, ele não viu um justo sequer, ele não viu nenhum santinho, ele não viu nenhum inocente, mas há uma diferença daqueles que se arrependem dos seus pecados e passa a andar na presença de Deus, se desviando da aparência do mal. E existe uma diferença daqueles que continuam pecando, que não decide em se arrepender dos seus pecados. Tem aquelas pessoas que têm o prazer de pecar e não têm vontade de parar. Mas tem aqueles que se arrependem, que não quer pecar mais, que quer fazer agora a vontade de Deus, que se dedica agora na presença de Deus, que tem buscado a face do Senhor. E é isso que Ele quer de mim e de você, que nós se arrependa dos nossos pecados. Porque quando você se arrepende dos seus pecados e se aproxima dEle, Ele cuida de você, Ele tem compromisso com você, Ele passa a te dar força, a te dar sabedoria, para que você possa se desviar da aparência do mal e não entristecer o coração dele. Mas é preciso que você faça a sua parte. Por que você não já percebeu que
Todas as vezes que você pensa em ir à casa de Deus, o inimigo se levanta contra a tua vida para não deixar você ir, porque ele sabe que quando você vai para a presença de Deus, quando você se aproxima, né, do Espírito Santo, ele não pode mexer com você, ele não pode fazer mal algum com você. Por isso é muito importante a gente se aproximar de Deus. É muito importante a gente estar na presença de Deus, porque quando estamos na presença de Deus, além de garantirmos a nossa salvação, nós estamos seguros na sombra do Onipotente. Amém? Deixa eu te deixar outra palavra aqui para você. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, vai dizer o seguinte também: deixe o perverso o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque grandioso é em liberar perdão. Meus irmãos, o Senhor é grandioso, é poderoso em liberar perdão. Por isso, Ele só quer que você abra a sua boca e confesse Ele como seu único e suficiente Salvador e se arrependa dos seus pecados. Você fazendo isso, você terá o perdão dos seus pecados. E você sabe o que é que Ele vai fazer com os teus pecados? Ele vai pegar eles e vai jogar no fundo do mar do esquecimento, para deles o Senhor não lembrar mais. Porque a partir desse momento, você se torna uma nova criatura, uma nova pessoa na presença de Deus. Por isso eu volto a falar novamente, é muito importante a gente estar na presença de Deus, é muito importante a gente dar o primeiro passo, é muito importante a gente fazer a nossa parte, porque o Senhor ele tem feito a dele a toda hora, a todo instante, para nos abençoar e nos proteger de todo mal. Deixa eu falar mais uma coisa para você, para encerrar essa palavra. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? Então, reflita um pouco sobre essa palavra. Você pode ser o maior pecador dessa terra. Jesus ele continua te amando, ele está lá de braços abertos para te receber do jeito que você está, porque ele vai mudar a tua vida, ele vai mudar a tua história, ele vai perdoar os teus pecados, ele vai te fazer uma nova pessoa na presença dele. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração. Você é muito importante para Deus. Você é a menina dos olhos dele. Que Deus te abençoe e te proteja de todo mal, em nome de Jesus.